Fala família, muito bom dia, boa tarde, boa noite, paz do Senhor Jesus para todos. Eu sou Gabriel Santos, nós estamos iniciando mais um Café com Palavra. Como já é de costume, pega na tua mão a tua xícara, a tua garrafa e vamos tomar aquele café junto comigo para que assim nós possamos crescer juntos. Hoje, para nós tomarmos com base, eu quero pegar o livro de Daniel, capítulo 3, e o verso é o verso do número 17. Enquanto você localiza o texto aí, eu quero fazer meus agradecimentos, pois meu coração está muito alegre, muito satisfeito mesmo, pois cada dia mais nós estamos crescendo no canal, pessoas novas estão chegando, e vocês que estão chegando agora, esse canal, ele é próprio para que nós possamos crescer junto. Então, todas as vezes que você entrar nesse canal aqui, você vai ter uma palavra de crescimento para a tua vida. Deus abençoe, tamo junto, então bora pro texto. Diz assim Daniel, capítulo 3, e o verso é o verso 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Quando nós olhamos para esse texto, nós conseguimos compreender e entender que está falando a respeito de três jovens. Jovens estes que pertenciam a Jerusalém, mas uma certa feita, Jerusalém invadida, Jerusalém cercada, e eles trazem de Jerusalém jovens em que não houvessem defeito algum, de boa aparência, instruídos em sabedoria, sábios em ciência, entendidos de conhecimento, que tivessem habilidade para assistir no palácio do rei e que lhes ensinasse as letras e as línguas dos caldeus. Dentre esses jovens que foram tragos da Babilônia, está Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O que chama atenção é que quando Daniel ele chega na Babilônia, a Bíblia diz que eles têm que comer dos manjares do rei, ou seja, daquilo que caía na mesa do rei, que era servido na mesa do rei. O resto desses alimentos deveria ser direcionado a esses jovens. Mas o que chama atenção, quando nós olhamos Daniel capítulo 1, verso 8, a gente consegue compreender que Daniel propôs do seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Porque Daniel entendia e compreendia que tudo aquilo que vinha para a mesa do rei era consagrado a ídolos, consagrado a deuses pagãos. Tanto é que Daniel vai olhar e vai dizer, olha, dei para nós legumes. A Bíblia diz que ao cabo de 10 dias, o semblante de Daniel e seus amigos eram muito melhores e eles estavam muito mais fortes do que aqueles que comeram dos manjares do rei. Quando nós olhamos para o capítulo 3, a gente consegue compreender que o rei Nabucodonosor levanta uma estátua muito grande no campo de Dura, e todo o povo deveria se prostrar, se curvar a essa estátua que ele levantou. É interessante nós falarmos que todos os governadores, todos os príncipes, todos os presidentes, juízes, está todo mundo reunido, convoca todo o povo para que assim, à medida que o pífaro, a harpa, o salgueiro, ou todos os artefatos sonoros fossem tocados, eles deveriam se curvar e se prostrar perante essa estátua. Assim sucede. O pífaro, a harpa, o salgueiro são tocados. De repente, aquele povo todo começa a se prostrar, começa a adorar, começa a se curvar. Mas o que chama a nossa atenção é que os caldeus vai chegar até Nabucodonosor e vai dizer, olha, rei, vive eternamente. Olha,
Eis que lá no campo tem 3 jovens que não se prostraram. Tem 3 pessoas que não fizeram caso das suas palavras, ó rei. Nabucodonosor, ele vai olhar e vai dizer, e vai chegar perto desses 3 jovens, que é Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei vai olhar para ele e vai dizer, é verdade que vocês não se prostraram à estátua que eu levantei? Esses jovens vão olhar e vão dizer, sim, é verdade. O rei vai olhar e vai dizer, olha, eu vou dar a vocês uma segunda oportunidade. Vai tocar tudo de novo, a harpa, o pífaro, o salgueiro. À medida que tocar tudo novamente, vocês deverão se prostrar, pois se não se prostrarem, serão lançados na fornalha de fogo ardente. Aqueles jovens vão olhar e vão dizer, olha, rei, não precisa fazer isso. Porque eis que o nosso Deus, ao qual nós servimos, ele pode nos livrar e ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Percebas que aqui nós conseguimos compreender uma lição muito grande que esses jovens estão nos ensinando. E eu quero aplicar para o teu coração neste momento. A primeira lição que esses jovens vão nos ensinar é a confiança que eles tinham e depositavam em Deus. Esses jovens confiavam em Deus a ponto de eles estão dizendo, olha, eis que o nosso Deus, ao qual nós servimos, ele pode nos livrar das tuas mãos e da fornalha de fogo ardente. Porque quem serve a Deus de verdade, ele não teme em meio aos problemas, pois ele entende, ele confia que Deus não perdeu o controle de nada. Porque eu não lembrar, quando o salmista ele escreve o Salmo de número 121, ele vai dizer da seguinte maneira, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós devemos confiar em Deus em meio aos problemas da vida, nós devemos confiar em Deus em meio às adversidades que aparecem na nossa frente, nós devemos ter plena confiança em Deus, que Deus não perde o controle de nada. Por que não lembrar do patriarca Jó, em Jó capítulo 19, verso 25? Jó perdeu coisa, perdeu bens, perdeu família, perdeu filhos. Jó perdeu tantas coisas, mas Jó não perdeu a sua fé. A ponto de, em Jó capítulo 19, verso 25, Jó ele vai declarar, eu sei que o meu Redentor ele vive e por fim se levantará sobre a terra em meu favor. Então, essa é a primeira lição que nós aprendemos com esse jovem, que nós devemos confiar em Deus em meio às adversidades, em meio aos problemas. E eu não sei qual o nível, o grau de problema que você esteja enfrentando, mas eu libero a palavra para o teu coração. Confia em Deus, pois Deus não perde o controle de nada. A segunda lição que nós aprendemos com esse jovem, está no verso 18, o jovem vai dizer, e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, e nem adoraremos a estátua de ouro que você levantou. Percebas que esses jovens são tão dependentes de Deus, estes jovens são tão dependentes de Deus, que eles vão declarar que se o Senhor livrar, ele quer Deus. Mas se o Senhor não livrar, continua sendo Deus da mesma maneira. Esses jovens são tão dependentes de Deus, pois é assim, todas as vezes que nós decidimos fazer a vontade de Deus, o inimigo sempre vai ficar furioso, a ponto de Nabucodonosor olhar e dizer, aqueça a fornalha 7 vezes mais. Mas quem é dependente de Deus, ele entende que se Deus fazer, ele é Deus, se Deus não fazer, ele permanece sendo Deus da mesma maneira.
Pois as coisas no reino dos céus não funcionam do jeito que nós queremos. É mais ou menos assim. Não é Deus quem se submete às nossas vontades, pois Deus não é uma marionete em nossas mãos. Porque tem pessoas que acham que Deus é como uma marionete. Ah, não, mas se Deus não fazer desse jeito, para mim não dá. Se Deus não fazer desse jeito, eu não vou servir a Ele. Se Deus não fazer o que eu quero, eu não vou servir, fazer a vontade dele. Se Deus não fazer o que eu quero, eu saio da igreja, eu abandono o ministério, abandono a chamada, abandono tudo. Mas Deus não é uma marionete em nossas mãos. Perceba-se que Deus não é dependente de nós, mas somos nós que somos totalmente dependentes de Deus. Nós dependemos de Deus para acordar, nós dependemos de Deus para levantar, nós dependemos de Deus para respirar, nós dependemos de Deus para comer, nós dependemos de Deus para beber, nós dependemos de Deus para todas as coisas. Paulo, ele é bem cirúrgico quando ele fala a respeito disso, quando Paulo, falando aos irmãos de Roma, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, Paulo está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí o verso 2, Paulo ele vai dizer: e não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você compreende isso? Que quando nós somos dependentes de Deus, nós entendemos que não se trata das nossas vontades, não se trata dos nossos desejos, não se trata do que nós queremos, mas se trata da vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável sobre as nossas vidas. Como o apóstolo Paulo, na certa feita, ele vai dizer que já não vivo eu, as minhas vontades, não, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluias! Já não são os nossos desejos, não são nossas vontades, não, mas é a vontade dele. E eu fecho essa palavra no teu coração dizendo da seguinte maneira: que não se trata do que nós queremos, mas se trata da vontade de Deus. Esses jovens são tão dependentes de Deus que eles estão dizendo: se Deus livrar, ele é Deus, mas se Deus não livrar, permanece sendo Deus da mesma maneira, e nós não vamos negar a nossa fé. Crava isso no teu coração neste momento. Eu fecho essa palavra para o teu coração dizendo que a Babilônia, ela é como o mundo aí fora. Os jovens é como nós nos dias de hoje. A estátua que foi levantada refere-se a tudo que quer nos levar para longe de Deus, mas que nós possamos aprender com esse jovem, que tudo aquilo que quer nos levar para longe de Deus, nós vamos olhar e vamos declarar da seguinte maneira: nós não vamos nos prostrar ao sistema deste mundo, nós não vamos nos prostrar ao que o mundo está colocando como padrão para ser seguido, pois nós não seguimos os padrões do mundo, mas nós seguimos a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus continue guiando os seus passos, que Deus continue conduzindo a sua história. As oportunidades para abandonar a sua fé vão surgir todos os dias, mas que nós possamos fazer igual a esses jovens e permanecer de pé, independente do que acontecer. Deus te abençoe. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com alguém. Se inscreva no canal e ative o sininho para notificações. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E um forte abraço. Deus abençoe.